Mensagem do dia 29 de dezembro de 2022. Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Abrimos os olhos pela manhã e sentimos a presença do novo dia que se apresenta em nossa existência. Olhamos para o dia e pensamos um pouco no que planejamos realizar nele. Todavia, nunca sabemos o que o dia reservou para nós em experiência de vida. Podemos nos dirigir para o trabalho, por exemplo, e no caminho encontrarmos uma série de contratempos que nos fazem viver situações inesperadas, como um pneu furado, uma via interditada que acarreta em uma mudança de rota, ou o encontro com uma demanda urgente que se apresenta, de modo que quando conseguimos chegar no local de trabalho, estamos bastante atrasados em relação ao horário que havíamos planejado chegar. E isso cria uma tensão interna que gera uma sensação desagradável em nosso interior, como se não fôssemos conseguir realizar o que havíamos planejado para aquele dia. Em outras situações, porém, acontece justamente o contrário. É quando nos preparamos, por exemplo, para viver um dia cheio de desafios e protocolos a cumprir. Mas, de repente, várias pequenas situações acontecem que são como portas que se abrem em meio aos procedimentos que teríamos de realizar, de modo que tudo flui com facilidade e praticidade, sem agregar cansaço ou impaciência, o que causa em nós a sensação agradável de dever cumprido e meta diária alcançada. Observamos nos dois casos citados como exemplo que não houve uma preparação nossa para que pudéssemos bem receber as duas situações que se abriram em dias distintos em nossas vidas. O primeiro dia trouxe os eventos que não planejamos e que funcionaram como uma espécie de obstáculo entre nós e a meta diária que estava em nossa mente. E isso nos trouxe uma sensação interna ruim, que interferiu na maneira como recebemos as demais situações que o dia havia reservado para nós. O segundo dia também trouxe situações que não planejamos, só que neste caso, estes pequenos acontecimentos acabaram por fazer acontecer de maneira mais fluida uma série de coisas que nos fizeram alcançar a meta diária mais rapidamente, o que nos trouxe a sensação de contentamento. Acontece que em ambas as situações, utilizadas como exemplo, os fenômenos que ocorreram estavam sincronizados, não ocorreram à toa, de modo que ambas as ocorrências trouxeram lições preciosas a nos ensinar. Não foi uma questão de azar no primeiro dia, tampouco uma questão de sorte no segundo. Foram situações que se apresentaram em conformidade com a nossa necessidade de aprendizagem e de experiência. Voltamos agora para o início da história, no momento em que abrimos os olhos para receber o dia e começamos a pensar no que havíamos planejado realizar nele. Vamos reescrever a história, colocando entre o abrir de olhos e a chamada mental dos nossos compromissos diários uns minutos de conexão conosco em um nível mais profundo, assim como nos conectaremos com o divino amor que nos cerca. Iniciamos esse processo agradecendo pelo dia que já está nos esperando, que já foi preparado para nós com muito cuidado e amor por aquele que nos criou. Neste momento, fazemos contato com a natureza que representa a voz do Criador ressoando a todo instante em torno de nós e agradecemos por tudo que o Pai providenciou
e que se encontra disponível para o nosso bem viver. Pensar na natureza nos remete à lembrança do nosso corpo físico, veículo precioso por meio do qual nos manifestamos no mundo. Nós agradecemos o fato de poder contar com um corpo físico e nos comprometemos a cuidar dele com mais atenção e amor. Em seguida, elevamos o nosso pensamento e pensamos na existência como se for uma longa viagem por meio da qual temos conhecido muitos lugares e pessoas e com estes temos estabelecido relações que nos permitiram viver experiências incríveis. Todas estas experiências com o objetivo maior de despertar em potência máxima o amor que existe dentro de nós. Assim sendo, nos preparamos para receber a vida em abundância que o Pai Celeste nos envia, assim como as experiências que este dia nos traz, pois é no dia que a vida acontece. Nos preparamos com total confiança e desejo de entrega do melhor que trazemos conosco em essência. Esperamos encontrar o melhor sempre. Este melhor representa o aspecto fluido da vida, a harmonia, de modo que os acontecimentos do segundo dia não nos surpreenderão, pois nos encontraremos emocionalmente e mentalmente alinhados com a frequência da abundância, da plenitude, onde somos alcançados pelas pequenas sincronicidades que percebemos de imediato e de imediato agradecemos, o que amplia o nosso campo receptivo para que mais bênçãos nos alcancem. Nos preparamos para bem receber o dia e, de repente, surgem vários contratempos, um atrás do outro, como no primeiro dia da história. Acontece que já desde o despertar, nós agradecemos por aqui estarmos a caminho, assim como agradecemos os recursos naturais com os quais o Pai da Criação nos abençoa diariamente. Então, elevamos o nosso pensamento a Deus em gratidão por podermos vivenciar aquela situação que seria catalogada como desagradável, de modo tranquilo, sem afobação ou desequilíbrio, porque escolhemos conduzir a nossa existência com confiança irrestrita no Criador e com confiança nos ditames da vida. Nós nos permitimos estar ali, firmes, vivenciando aquela situação inesperada de forma mais aberta possível, procurando descobrir o que a vida está querendo nos mostrar, sobre o que se trata aquela vivência inesperada. Fazemos esse movimento com amor e a situação segue o seu curso sem que precisemos nos aborrecer ou trazer uma tensão para dentro do nosso campo emocional. Caso se trate de um caso de emergência médica, no mesmo instante em que se principia, podemos elevar o nosso pensamento pedindo auxílio divino para que não nos deixemos paralisar pelo medo e para que possamos receber por intuição quais caminhos de solução podemos adotar naquele momento. Desta forma, começamos a nos atender primeiramente no campo emocional, antes que qualquer atitude possa ser adotada no campo físico. Com estes dois exemplos, desejamos destacar que o alinhamento matinal que realizamos todos os dias nos prepara para viver a vida de uma maneira mais pacificada com as ocorrências naturais, assim como nos capacita a receber mais profundamente as lições que a vida deseja nos entregar. Este é um exercício que os irmãos e as irmãs poderão praticar durante determinado tempo, prestando atenção em si mesmo e nas mudanças que poderá registrar em seu modo de ser e de agir frente às ocorrências naturais da vida.
É um processo muito sutil que traz consequências maravilhosas para quem se permite vivenciar algo que, do lado de cá, é lindo de se ver e de se testemunhar, pois saber receber a vida é uma arte, é um aprendizado importante para o qual somos chamados a conquistar. Fiquem em paz, amados seres, na paz que vos convida a despertar para a vida, cada vez mais conectados com o ser divino e amoroso que são. Somos irmãos e com amor os acompanhamos diariamente.